Descubra o lado sombrio de Pokémon, uma história adulta e sombria que redefine a franquia Pokémon. Prepare-se para Viridian City. E aí, jovem, Vlago na área, para falar sobre Pokémon novamente. Bom, todo mundo sabe que Pokémon é uma franquia que foi feita para o público infanto-juvenil. Mas, claro, depois que a gente cresce, a gente continua consumindo alguns produtos da franquia Pokémon, até porque alguns produtos não têm tanto a pegada infantil. Até porque temos os jogos, né, que em suas diversas formas acabam trazendo batalhas, estratégias, enfim, toda a diversão da jogabilidade, né, da jogatina, trazendo para nós, jovens adultos, a possibilidade de estar consumindo produtos da franquia também. Mas e se eu te dissesse que há uma história mais adulta de Pokémon? Será que você ia curtir? Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Bom, ela existe. É uma história não oficial criada por Ray... Não dá pra falar isso aqui. Ou simplesmente Ray B. Bom, Ray criou essa história para dar um ar mais adulto, mais maduro para essa franquia que marcou tanto a infância dele. E na história você vai encontrar referência à história original, à franquia original. Tanto o Giovanni, a Oficial Jane e o SSN. Tá? A história ela vai girar em torno do naufrágio do SSN, que assim, vai explodir tua cabeça quando você vê. Essa história eu encontrei há anos atrás na internet, acabei lendo, curti muito. E aí quando eu tava pensando em conteúdo para trazer aqui pro canal para você, jovem, pensei, por que não? Só que, jovem, deu um trabalho nunca para achar esse negócio novo. Porque assim, eu já tinha visto há muitos anos atrás. Quando eu resolvi fazer o vídeo, eu não achava em lugar nenhum. Literalmente, não tô mentindo, eu fiquei semanas procurando isso. Semanas e não achava de jeito nenhum. Até que um dia, esperando minha esposa sair do mercado, tava lá no carro, vou procurar de novo. Comecei a procurar e achei! É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil! Uma pessoa abençoada fez uma matéria no site chamado Mommy Ground. A pessoa se identifica lá como Sion. E pelo que eu vi, pelo que eu li, ela passou pela mesma coisa que eu. Ela viu, leu a história e depois não achou mais. Aí resolveu fazer uma matéria e colocar a história lá. Inclusive, vou deixar o link da história para você poder ler aqui na descrição do vídeo, beleza? E também, claro, deixo aqui o meu agradecimento ao Siron e ao site Mommy Ground por ter possibilitado que esta obra-prima estivesse disponível. Obrigado. Pois bem, Ray ele acabou criando essa história aí, dando uma pegada mais madura, mais adulta na franquia original. E ele criou 3 blocos bem curtos dessa história, que ele publicou num site próprio que leva o mesmo nome da história, Viridian City. Bom, a história apresenta o Giovanni, líder da equipe Rocket, como sempre, tentando disfarçar seus crimes, e também membros da equipe dele cometendo um crime. Os traços ficaram incríveis, porque para trazer esse ar mais maduro, o traço dos Pokémons refletem bem as características de cada um. Por exemplo, aparece um Scyther lá, ele de fato parece um louva-a-Deus gigante, né? Então ele traz esse realismo para as figuras que ele desenhou. E as batalhas, os ferimentos também trazem isso aí, né? Porque enquanto lá em Pokémon tão golpe pra caramba não acontece nada, você fica sujinho, tá? Ali não, ali é diferente, é bem mais realista. A história é bem curta, tá? Então não vou dar muito detalhe aqui, senão eu vou acabar dando spoiler para você. Você vai conseguir ler tudo em tipo uns 5 minutinhos. E aí você vai perceber que a história ela tem bem o ar Noir, né? Que foi a inspiração que o Ray teve para criar essa história, todo o seu ambiente, né? Toda a ambientação dela. E para quem não sabe, assim como eu também não sabia, até fazer esse vídeo tive que pesquisar, o termo Noir significa negro em francês. Claro que não com essa pronúncia, né? Porque meu francês não é lá essas coisas, eu sei. A pronúncia aqui é bem abrasileirada mesmo, Noir, né? Noir, pelo Noir. Meu francês é mais o basique mesmo. Champagne, abajur, lacré, Os filmes Noir, né? Que tiveram sua origem lá em 1940, 1950, em preto e branco, podemos dizer que eles são os precursores ali dos filmes de policial. Porque eles tinham toda uma pegada de suspense, sombrio, os personagens dúbios, você não sabia quem que era quem. Todo um clima de investigação e sempre com uma pegada bem sombria. E mesmo esse quadrinho do Ray sendo bem curtinho,
Cara, você vai sentir, assim, quando você terminar de ler, uma sensação de quero mais. Porque ele é envolvente, ele cativa você de um jeito que acaba, você fala, não é possível que acabou. A arte é bem feita, a história é bem construída, traz elementos de nostalgia. Cara, sério, é muito bom isso. Devia ter uma continuação. Ô, Nintendo, pelo amor de Deus, vai lá conversar com o cara, né? Faz essa versãozinha pra nós aí. Mas enfim, infelizmente essa história não foi pra frente, talvez por falta de tempo do artista, por bloqueio criativo, ou simplesmente porque a Nintendo pega pesado com os direitos autorais. Mas deixo pra você essa dica de leitura aqui, vou deixar os links na descrição, na ordem que eu achei que a leitura deveria ser feita, até porque parte está no site oficial e parte está no Mobground que eu comentei. Então é isso, jovem. Se curtiu, já deixa o seu likezinho aqui embaixo, clica no botão de inscrever se não for inscrito, liga o sininho para receber todo o conteúdo do Supra Sumo Nerdístico cada vez que sair. Muito obrigado. Fico por aqui, um grande abraço, Deus abençoe e até!